tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é muito especial porque vocês sempre me pedem para fazer, ensinar vocês a fazer o contorno e hoje eu resolvi gravar esse vídeo tudo bem explicadinho para vocês. Tenho certeza que vai ajudar muito, tá? Antes de começar a mostrar e tal, eu queria conversar um pouquinho com vocês e explicar o seguinte. A gente precisa entender o que é o contorno. Quando a gente passa a base no rosto, é como se a gente tivesse uma tela em branco. Todas as sombras, os ângulos, tudo que a gente tinha no nosso rosto some, simplesmente some. O contorno nada mais é que um jogo de luz e sombra, tá? Que a gente vai devolver para o nosso rosto os ângulos, as formas que ele tem, realçando isso. Tá? Então esse jogo de luz e sombra, ele é dividido em duas partes, na parte clara, que é a de iluminação, e na parte escura, tá? Então a gente vai precisar trabalhar aí com dois materiais, o mais claro que a nossa pele, o mais escuro que a nossa pele, pra conseguir trabalhar esse contorno aí de volta, tá? Então lembra sempre que o contorno ele é composto de duas cores, uma clara e uma escura, e que ele vai devolver as formas pro nosso rosto que a base tirou, tá? E outra coisa que a gente precisa saber, tudo que a gente escurece no nosso rosto, a gente vai diminuir, afinar. Tudo que a gente clareia, a gente vai realçar, tá? Então, outra coisa que a gente precisa ter em mente antes da gente aprender a fazer o contorno. Então é isso que eu queria falar pra vocês antes da gente começar e agora vamos direto pro tutorial. Bora lá! Bom, pessoal, vamos começar nosso contorno então. Eu vou começar fazendo contorno em creme, que é usando corretivos. Então, eu vou usar esse aqui escuro, ó, corretivo mais escuro da Max Love. E vou usar esse corretivo aqui, ó, mais claro, da Kryolan. O contorno, ele tem de dois tipos, tanto o cremoso, que é esse com corretivo, quanto em pó, que dá pra gente fazer somente com pó, tá? Aí, pro pó, a gente usaria um pó escuro e um pó mais claro, que é o tom da nossa pele, tá? Sempre quando a gente for escolher os produtos, eles precisam ser uns dois tons acima, mais escuro, e uns dois tons abaixo, mais claro, para poder dar esse jogo de luz e sombra, tá? Então, vamos lá. Ó, vou começar pegando esse pincel aqui. Eu diluí um pouco o corretivo para ele ficar mais molinho. Então, o que acontece? Pro meu rosto, que é redondo, mais gordinho, o que eu quero fazer com ele? Eu quero afinar essa parte aqui, tá? E como ele não é muito comprido, eu não quero diminuir ele, eu só quero afinar. Meu objetivo aqui vai ser afinar. Então, o que a gente vai fazer? Olha, a gente vai colocar o corretivo, ó, nessa direção aqui, na diagonal, ó. Fazendo isso aqui, a gente pega na ponta da orelha e traz aqui até na direção da boca. Só que a gente não vai chegar até a boca. A gente vai deixar uns dois dedos aqui mais ou menos, ó. A gente vai mais ou menos até aqui com ele, tá? A gente vai fazer isso dos dois lados. E a gente vai fazer isso mais fininho, por quê? Pra gente ter espaço pra esfumar. Se a gente fizer muito grosso, a gente vai batendo e isso vai abrindo, vai ficando muito largo. Então, o ideal é a gente fazer fininho. Se a gente quer afinar o nosso nariz, a mesma coisa. Eu vou vir aqui na pontinha dele, ó. Eu vou fazer uma linha reta entre a sobrancelha e a ponta do nariz, ó. A gente une aqui com a sobrancelha. Se a gente acha que a gente tem a testa muito grande e quer dar uma diminuída na testa, a gente vai fazer a mesma coisa. Vem aqui, ó. No entorno aqui do cabelo. Ó. E o queixo a mesma coisa. Se a gente acha que tem o queixo muito proeminente, quer dar uma sensação de diminuir, aí a gente vai vir aqui, ó. A gente vai trazer até um pouco aqui pra trás, ó. Nessa parte aqui da papada. Porque tudo que é escuro vai dar a sensação de menor, então disfarça um pouco aqui essa papada. Ó, a gente traz aqui. Ó, então essas são as regiões
que a gente escurece, tá? Tanto aqui na bochecha, na testa, aqui ao redor do nariz e no queixo. Exemplo, se você é uma pessoa que tem um rosto muito comprido, se você acha que o seu rosto é comprido e você quer dar uma diminuída nele, ao invés de você fazer esse traço na diagonal, que o diagonal é para afinar, você vai fazer esse traço na horizontal. Você vai deixar esse traço reto, ó. Seria nessa direção aqui, que aí ele vai dar a impressão de diminuir seu rosto. Beleza, agora vamos para a parte clara, corretivo claro. O corretivo claro a gente vai passar nas regiões de iluminação do rosto, que é onde? Aqui, ó. Nessa região aqui dos olhos. O centro do rosto, né? Pegando a aba aqui do nariz, ó. Porque é esse contraste entre o escuro com o claro que vai dar a impressão de diminuir o nariz, tá? De afinar. Aí a gente vai passar aqui no meiozinho do nariz, ó. Bem, coloca o pincel em pé. Deixa eu pegar o espelho aqui. E a gente vai passar bem no meiozinho. Ó. Aí aqui, ó, entre as sobrancelhas, a gente já pode dar uma abertura, ó. Aqui no arco do cupido, que é essa região aqui, é esse coraçãozinho da boca, né? E no meio do queixo. Se você acha que seu queixo é grande, não ilumina, tá? Não precisa colocar essa iluminação aqui, não. Porque lembrando que tudo que a gente ilumina ressalta mais. Se você acha que seu queixo já é grande, se iluminar ele vai parecer maior ainda. Então são esses os lugares que a gente coloca o corretivo escuro e o corretivo claro, tá? São as regiões de iluminação. Tem gente que gosta de colocar o claro aqui também. Às vezes eu coloco. Quando a gente coloca o claro aqui, o que que acontece? Essa região aqui, ela ressalta. Tem gente que tem essa parte maior do rosto e essa aqui mais fina. Então, para criar uma simetria, clareei aqui, porque aí vai parecer um pouco maior e vai ornar com a parte de cima. Não vai ficar parecendo um triângulo, dá uma... como se ficasse o rosto retangular, tá? E eu não vou fazer isso porque eu acho que eu já tenho um pouquinho mais... Eu acho que o meu é proporcional, não quero ressaltar essa parte mais, tá? Então vai ser, pro meu rosto, esse desenho que eu uso. Bom, gente, agora depois que a gente já aplicou o contorno, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir esfumando ele com a esponjinha, tá? Então, o que que a gente... eu vou começar pelo escuro e depois a gente vai pro claro, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Ó? A gente vai vir dando batidinha sem arrastar. A gente só vai bater em cima dele, ó. Só bate. Aqui, ó, nessa parte da testa, a gente vem trazendo pro cabelo, ó. Por isso tem que deixar um espacinho entre a linha e o cabelo, pra gente ter lugar pra esfumar essa linha aqui. E agora aqui embaixo. Nariz, a gente vem bem com a pontinha, ó, da esponja, que a gente tem que tomar cuidado para não pegar no claro. Agora, pra gente esfumar a parte clara, já precisava vir com a esponjinha limpa, ou uma outra esponjinha, ou com a parte limpa da esponjinha, tá? Não pode ser a esponjinha suja do contorno escuro que a gente esfumou, tá? Porque senão vai misturar os tons e não vai dar o efeito que a gente precisa. Então eu limpei minha esponjinha ali e vou vir aqui com ela na parte clara, ó, dando batidinhas e esfumando esse corretivo. Ó, e agora que a gente já esfumou o corretivo claro, eu vou vir com essa parte aqui, ó, da esponjinha, e a gente vai dando batidinhas aqui entre o corretivo claro e o corretivo escuro, para não ficar uma linha, não ficar marcação,
tá? Então a gente vai deixar esse efeito aqui mais o degradê possível, mais natural. Então agora o que a gente vai fazer? Depois que a gente passou esse corretivo, a gente vai vir selar. Toda vez que a gente passar algum produto em creme, a gente tem que vir com um produto em pó em cima para selar e fazer com que esse produto fixe. Então, a gente vai vir com o pó claro, onde a gente passou o corretivo claro, e com o pó escuro, onde a gente passou o corretivo escuro, tá? Vou começar com o pó claro, vou usar esse pó solto aqui, ó, do Henrique Botelho. Vou aplicar ele com a esponjinha. E ó, gente, pra gente aplicar, tem que vir dando batidinha aqui, pra não ficar nenhum vinco. Porque se a gente selar com a base marcada aqui, o corretivo, vai ficar marcado, depois não vai ter como a gente arrumar. Então tira todo o vinco, toda a marcação que ficar e depois sela. Bastante pó, tá, gente? Sem economia. Porque isso aqui vai deixar a pele ficar mais resistente, mais duradoura, tá? Principalmente para quem tem pele oleosa. Olha, a gente pode deixar esse pó em excesso aqui um pouquinho para a pele absorver, tá? Enquanto isso a gente passa o escuro. O escuro eu vou usar esse aqui da Ruby Rose com um pincel de pó chanfrado. E a gente vai vir selando em cima do corretivo escuro que a gente passou. Quem quiser fazer assim, ó, pode, porque aí você consegue ver o local direitinho onde passar, tá? Ó, vem dando batidinhas com a mão leve, que aí ao mesmo tempo que você tá depositando, você já esfuma, pra não ficar uma linha aqui, não ficar marcado. Ó, traz um pouquinho aqui pras laterais. Ó, então em todo lugar que a gente passou o corretivo escuro, a gente também vem com pó escuro. É importante lembrar isso, o contorno ele não pode ser marcado, ele tem que ser uma coisa leve, esfumada. Pra parecer algo mais natural, né? Não ficar uma coisa tão aparente. Agora, gente, eu vou vir com um pincel menorzinho e a gente vai selar o nariz. Ó, no mesmo lugar que a gente passou o corretivo, a gente vem selando ele. E agora, gente, para finalizar nosso contorno, eu vou vir com esse pó aqui da Vult, ó, que é a cor número 3. Vou pegar um pincel de pó grandão assim, ó, fofão. Pegar um pouco de pó e eu vou vir varrendo aqui, ó, o excesso de pó que a gente deixou, do pó solto. Bom, gente, então tá pronto o nosso contorno. Olha só como fica o rosto, bem desenhado. Depois, se você aprender a fazer esse contorno, tenho certeza que você vai olhar com outros olhos, né, pro contorno. Todo mundo acha um bicho de 7 cabeças, mas na verdade não é. Quando você entende a técnica, fica mais tranquilo pra você fazer. Então, espero muito ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. E até a próxima!